Eu fiz muitos filmes. Os primeiros filmes que eu tive, assim, repercussão, que eu ganhei prêmios internacionais, festivais importantes. Eu tenho um documentário chamado Soy, que foi pro IDFA, ganhou o prêmio do júri lá. Eu gravei lá em Cuba. Inclusive, eu vivi lá a morte do Fidel Castro, né? E esse filme é sobre isso. Sobre o período de luto ali que Cuba vivia, né? O audiovisual é minha forma de me expressar, de estar no mundo. Eu acho que eu descobri isso, assim, sabe? A maneira como eu decidi fazer audiovisual também, acho que até me salvou bastante, sabe? Porque nos 23 anos, mais ou menos, eu tive uma crise bem grande. Eu acho que muito do que é ser trans foi criado também, essas narrativas mais clássicas, esses clichês. A pessoa trans é a pessoa que odeia o próprio corpo. Essa é uma narrativa forjada pela cisgeneridade. Porque se você vê, começam a aparecer protagonistas trans no cinema, anos 90, 2000, muitos filmes tratam disso, a pessoa que sofre com o próprio corpo, a pessoa que apanha, morre, não sei o que, a gente tem muitos filmes feitos por pessoas cisgêneras que trazem somente essa narrativa. Ele tem 38 anos, é diretor, roteirista, premiado internacionalmente, com passagem por mais de 80 festivais. Cássio Kelmi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, né? É uma honra, Cícero. Estou muito feliz de estar aqui no Vozes Protagonistas. Muito obrigado. Que bacana. Como iniciou a sua paixão pelo cinema? Então, na verdade, acho que desde criança, né? Eu sou da época que tinha as locadoras de VHS, então assistia muito filme, né, com meu pai, filmes antigos, sempre gostei. Mas primeiro eu cursei jornalismo na UEPG. Eu sou de Ponta Grossa, né, no interior do Paraná. Então cursei lá jornalismo e naquela época nem existia faculdade. A FAP aqui em Curitiba não existia ainda, né? Quando eu estava no segundo ano, abriu... eu soube da notícia que tinha aberto esse curso de cinema na FAP, mas enfim, era tarde, eu não tinha como conciliar, né? Teria para sair de Ponta Grossa teria que trabalhar, não via uma possibilidade naquele momento. Mas daí eu me mudei para Curitiba, já tinha esse interesse e abriu o curso prático de cinema da Cinemateca e eu fui fazer esse curso, que era um curso de 3 meses aos fins de semana. Então, eu trabalhava como jornalista, já estava começando a fazer freelas e tal. E aí, fiz esse curso. E daí, eu vi que era isso mesmo que eu queria. Levou alguns anos ainda para eu sair mais do jornalismo e migrar para o cinema, né? Então, eu fui trabalhar, ao mesmo tempo que eu trabalhava como jornalista, nas horas vagas eu ia começando a fazer filmes, escrever, curta. Comecei trabalhando com som direto. Né, tinha muitos projetos de formação naquela época, era 2008, né? Então, assim, aquele primeiro governo Lula, muito projeto patrocinado pela Petrobras, então teve muito programa de formação naquela época em Curitiba. E graças a isso eu vi essa possibilidade de ser cineasta. Acho que devo muito também a essas políticas públicas de descentralização, que aconteceram esses programas de formação. Na época eu lembro que teve a mudança na lei de TV a cabo, que privilegiava empresas independentes. Isso, querendo ou não, te dá uma perspectiva, né? Para poder atuar como cineasta. E aí eu me animei, me apaixonei e vi que era uma possibilidade. E naquele momento, naquele período histórico mesmo do governo, existia realmente essa abertura, esse incentivo, né? E o jornalismo, de certa forma, também colaborou, né? Eu também sou jornalista, né? Ainda não roteirista de cinema, porque eu acho que isso leva um tempo, mas é fundamental, né? Esse olhar um pouco mais crítico para a realidade, ter uma certa sensibilidade, muito mais do que a informação apenas. Sim, eu acho que sim. Eu faço tanto ficção quanto documentário, né? Então, no documentário, obviamente, a ligação é mais óbvia, né, entre jornalismo e documentário. Apesar de que uma reportagem e um documentário se estruturam de maneiras diferentes, narrativamente, né? Eu tive que também, em um certo momento, me libertar do jornalista para conseguir mudar o chip para fazer os filmes, assim, sabe? Teve esse processo também. Mas, com certeza, ajuda muito. A prática com texto,
né? Porque a gente escreve os roteiros. Além dos roteiros, tem que escrever todos os textos. A gente escreve muito para edital, então, apresentação, justificativa, todo esse discurso que todo o projeto tem que ter, né? Com certeza o jornalismo ajuda muito. E essa coisa da pesquisa também, né? Pesquisar personagens, esse olhar atento sobre a realidade, esse olhar crítico, né? E eu acho que esse interesse pelas pessoas, sabe? Pelos seres, esse interesse de saber mais, entende? Esse interesse pelo conhecimento. Eu acho que eu herdo do jornalismo também. Eu acho que já no jornalismo isso já se manifestava. Questão política, crítica, entender o mundo. Estar sempre atento, né, a fazer mais perguntas do que ter respostas. Sim, exatamente. E você foi para Cuba. É o sonho, né, de todo estudante estudar lá naquela escola. Como foi isso e como é que foi esse período lá? Foi maravilhoso. Foi um divisor de águas na minha vida, realmente. Eu fiquei 3 anos lá. Fui pra lá, eu tinha 27 anos já. Então, eu já tinha feito alguns curtas aqui. Não tinha essa formação, né, como cineasta. E eu pensava, será que eu volto a fazer uma graduação? Eu sentia um vácuo na minha formação, sabe? Apesar de eu ter feito muitos programas de formação, tudo, eu ainda sentia que faltava alguma coisa. E aí, eu me inscrevi para esse curso. Primeiro, eu pensei em fazer um curso rápido, porque eles têm cursos de 1 mês, 3 meses. Mas daí, eu tive uma epifania, assim mesmo. Eu falei, e se eu fosse para o curso regular de 3 anos? E aí, larguei tudo que eu tinha aqui e fui para lá. Na época, tinha uma bolsa de estudos. De novo, políticas públicas me auxiliando, porque essa bolsa foi cortada bem na época do Temer e até hoje não restabeleceu. Estão tentando restabelecer ela agora, espero que volte em breve. Mas consegui essa bolsa de estudos e fui para lá. E é uma escola maravilhosa, ela é muito prática, a gente filma muito, eu fiz muitos filmes. Os primeiros filmes que eu tive, assim, repercussão, que eu ganhei prêmios internacionais, festivais importantes, eu fiz lá, né? Eu tenho um documentário chamado Soy, que foi pro IDFA, ganhou o prêmio do júri lá. Eu gravei lá em Cuba. Inclusive, eu vivi lá a morte do Fidel Castro, né? E esse filme é sobre isso. Sobre o período de luto ali que Cuba vivia, né? Então, é um país muito peculiar. Obviamente, as pessoas me perguntam, é melhor que o Brasil, é pior que o Brasil, Sempre sabe? tem essa pergunta. Sempre tem essa pergunta, porque eu acho que quem é de direita demoniza e tem certos setores de esquerda que também mitificam. É só vivendo lá, voltando lá por uns certos períodos de tempo para entender. É complexo. É um país muito complexo, mas que, por exemplo, abriga essa escola de cinema, que é uma das 3 melhores escolas de cinema do mundo. Foi fundada pelo Gabriel Garcia Marques, né, em 86, pelo Fernando Birri e pelo Júlio Espinosa também, e conta com vários cineastas consagrados que vão dar aula lá. Eu pude viver lá uma visita do Francis Ford Coppola. Ele é maravilhoso. Ele foi para lá, ele adora a escola, né? Fez uma festa para todo mundo, para os trabalhadores, para os estudantes, para os professores, fez macarronada para todo mundo, trouxe vinho, foi foi incrível. Foi uma delícia. Umas coisas malucas que a gente vive lá, assim. Mas foi muito maravilhoso, é uma escola excelente, realmente. Você comentou Soy, né? Vamos falar de outros filmes teus. Mas como foi essa experiência de filmar, estando lá, vivendo essa realidade, e talvez essa comoção? Qual que foi o olhar, como que foi a narrativa desse filme especificamente? Desse filme especificamente? Quando Fidel Castro morreu, Cuba entrou num período de 9 dias de luto. Então não podia nenhuma venda de álcool no país todo, não podia festa. E Cuba é um país, assim, com muito... Você caminha pela rua, você ouve rumba, reggaeton, é muito musical, é muito barulhento, as pessoas falam alto, dão risada, tem todo esse movimento. Então, de repente, você vê Cuba silenciosa, né? Eu lembro que eu recebi a notícia, era 2 da manhã, no outro dia, 7 da manhã, eu estava pegando o ônibus para ir para Havana. Eu não sabia exatamente o que eu ia filmar. É isso que eu ia te perguntar. Você foi no Insight ali. Insight. Eu falei, eu vou ver se eu acho um filme.
peguei uma câmera emprestada e fui. E fui filmando, assim, eu filmei muita coisa desse período. Assim, fui filmando muito as coisas que me chamavam a atenção, até que um dia estava tendo um evento de despedida das cinzas do Fidel de Havana, porque ele ia para Santiago de Cuba. E aí tinha muita gente, mídia internacional, e eu fui filmando, assim, né? E até que eu me deparei com uma situação que era de uma menina de no máximo 10 anos, segurando um cartaz, e muitos fotógrafos em volta. Muitos. E aí eu filmei. E aí é uma coisa que é um pouco inexplicável, mas eu acho que é a experiência. E é um movimento de quando a câmera já é parte do seu corpo também, sabe? Eu acho que acontece isso. Tem momentos que a câmera ela é uma extensão sua, sabe? O seu olhar, seu pensamento, você vai se transformando no ser audiovisual, assim, na maneira de pensar, de observar. Você já olha, você já imagina enquadramento, sabe? E alguma coisa me dizia para eu não cortar, entende? Então eu fiz um plano muito longo acompanhando essa menina por uns 15 minutos. E essa só que assim, eu apontei a câmera para os fotógrafos, não para ela. E os fotógrafos estavam fotografando ela. Então começa o filme, você vê essa menina, você não sabe o que tem no cartaz, mas você vê muita gente interessada naquilo. Ou seja, algo muito interessante está acontecendo ali. Sim, e aí, mas ao mesmo tempo existe um assédio em torno dessa menina, aí as pessoas pedem para tirar foto junto com ela, acaba virando uma mistura de sensações. E ela, você vê 15 minutos sem parar, assim, ou mais até. O tempo do filme é 12 minutos, né? Ele é um plano só, mas você vê que ela tá cansada, mas ela não desiste, ela continua erguendo. E aí tem um momento que eu revelo o que tá escrito no cartaz. Não sei se eu dou spoiler aqui, será que é interessante? Eu posso dar spoiler, não tem problema. Dá spoiler. A gente gosta de um spoiler, né? Pra gente entender, pra ficar até mais curioso pra ver esse filme. Sim, que a revelação é o fim do filme. Eu vou contar, se alguém for assistir, pare agora. Agora ou nunca, pare. Pare, e daí assista o filme e depois volte nesse ponto. Daí quando eu vou dando a volta, assim, aí ela tá escrito: Soy Cuba, soy Fidel, soy revolución. Então Lindo demais. É justamente isso, ela segurando esse cartaz, o que tudo isso simboliza, essa revolução que vem desde 59 e que é esse peso também, mas que ainda resiste, mas que ao mesmo tempo é pesado, mas que ao mesmo tempo significa muito, numa jovem, sabe? Uma jovem criança, uma menina negra, com esses fotógrafos, assim, essa coisa midiática, esse carnaval midiático, muito por pessoas brancas, estrangeiras também, esse olhar estrangeiro sobre a ilha, né? Que exotifica também, muitas vezes. Então, são muitas camadas. São muitas camadas. Mas tive esse acontecimento. Mas quem vê pensa que eu filmei só isso. Na verdade, eu filmei horas e horas e horas e horas de material. Dias e dias. Mas terminei com um filme de um plano só. E o bacana de tudo isso, que eu acho que é o papel, né, do cineasta, não só ter esse olhar, mas expor essas críticas. Revelar isso, né? E o público, enfim, que perceba tudo isso e que tire as suas próprias conclusões, né? Sim. Acho que falando ainda de diferença de jornalismo e cinema, né? O jornalismo, ele tem essa informação em primeiro lugar, né? Mas não é também, assim, uma matéria também passa emoção, uma reportagem também passa emoção, mas ele tem certos princípios que é de informação, imparcialidade, tudo que estão em primeiro lugar. O cinema não. O cinema você tem um outro tipo de consumir também, né? Você consegue passar uma experiência sensorial, né? Que é o caso desse filme. É uma coisa que não é óbvia, você vai sentindo à medida que você vai assistindo. A duração desse plano é totalmente importante. Nunca que numa matéria jornalística você consegue segurar na televisão 12 minutos, porque cada meio é um meio, né? Não é um é melhor, outro é pior, de jeito nenhum. Mas no cinema a gente tem essa possibilidade de conseguir transmitir essa sensorialidade também. E eu acho tão lindo isso que você falou, né? Que aos poucos
você e a câmera, né, nesse jogo intuitivo, metafórico, e daqui a pouco a câmera é você, você é a câmera. É claro que é maturidade, é claro que é muito tempo de filmagem que você tem que ter para chegar a isso, mas é a tua sensibilidade, não é? Sim. O tempo todo aguçada, acesa. O audiovisual é minha forma de me expressar, de estar no mundo. Eu acho que eu descobri isso, assim, sabe? A maneira como eu decidi fazer audiovisual também. Acho que até me salvou bastante, sabe? Porque nos 23 anos, mais ou menos, eu tive uma crise bem grande. Assim, eu tive crises de pânico, tive algumas crises de pânico, sabe? Tive um momento difícil, assim. E a partir dessas crises que eu fui procurar psicanálise, né? E me conhecer melhor. E aí foi quando eu me libertei de várias amarras e que foi tipo, não, realmente essa é a minha paixão, essa realmente é a minha forma de me expressar. Isso é importante pra mim, eu vou fazer cinema. Então a decisão partiu disso, de uma crise que resultou nessa decisão. Falei, eu vou com tudo. E tô muito feliz com essa E decisão. foi libertador. Foi. E por falar nessa questão, não sei se perpassou aí nesse momento, né? Você é transmasculino. Isso. Como que iniciou essa transformação na sua vida? Foi a partir daí que você resolveu fazer cinema? Tem uma coisa a ver com a outra? Começou realmente na adolescência ou já veio antes? Na verdade, eu me assumi transgênero com 33 anos já. Tenho 5 anos, na verdade. Então foi bem mais tarde, na verdade. Então, por exemplo, quando eu fui para Cuba, eu ainda me identificava como pessoa cis. Mas, claro, eu já tinha uma performatividade que era não normativa, digamos. Eu já expressava uma certa masculinidade, assim. Eu acho que esse processo mesmo de eu entender essa expressão começa, eu acho que mais com meus 27 anos. Num retorno de Saturno, assim. Fazível do retorno de Saturno. E a chave pra mim foi, eu não quero mais fazer nada que eu não goste. Me deu uma chave. Eu acho que também era um momento da minha vida que eu já estava começando a fazer cinema. Eu já não dependia de chefe, sabe? Eu já estava trabalhando como autônomo, eu acho que isso influencia. Eu já não dependia nada dos meus pais. Uma certa independência financeira. Tinha uma independência financeira, uma maturidade maior. Eu falei, não preciso fazer nada que eu não goste. Isso, na hora eu raspei o cabelo, na hora eu comecei a mudar minhas roupas. E ali já tinha uma identificação com uma mudança de gênero. Mas no primeiro momento eu falei, então eu sou lésbica. Né? Me identifiquei com as sapatões, né? E aí dei muito rolê sapatão, sabe? Adoro os rolês sapatões, assim. Mas depois eu fui vendo que, na verdade, não era. Na verdade, eu sou bissexual, né? Sempre fui. Então... Mas é isso. Mas essa expressão de gênero me aproximou desse universo. E assim, hoje a gente fala disso com muita tranquilidade, com clareza, porque a gente conhece. Eu acho que tem um pouco mais de exposição sobre esse tema. Mas há um tempo atrás, não. Exatamente. Então, eu acho que é muito libertador tudo isso que você fala, porque a gente pode ser o que a gente quiser. Na hora que quiser. Na hora que quiser, sem rótulos. Mas parece ao mesmo tempo que a gente sempre tem que estar dizendo o que a gente é pro outro, né? Sim. Realmente. Eu acho que... eu ia falar uma coisa agora, comentando uma coisa que você falou, me perdi um pouco, assim. Não, mas depois você lembra, né? Porque é justamente isso mesmo, né? Então, e as pessoas também ficam interessadas em saber e colocar a gente dentro de uma caixinha, né? Uhum. E aí quando você olha, possivelmente, né, para você, para mim ou para outras pessoas e diz assim, não, eu não sou isso que você tá pensando. Ou sou, mas não sou. Ou sou quando eu quero, e por aí vai uma loucura. Mas é isso, a gente não tem que ser colocado dentro de uma caixinha, não é isso? Exatamente, e eu acho que as transgeneridades têm muitas narrativas. Existem as pessoas que desde criança tem isso evidente, sabe? Tem gente que isso aflorece mais tarde.
Eu sou a favor da liberdade total e liberdade total de narrativas também. Eu acho que cada pessoa tem uma narrativa. Tem a ver com os contextos. Você falou sobre as referências, né? A primeira pessoa trans que eu, né, entrei em contato pessoalmente também foi próximo dos meus 30 anos. Foi nessa época. Eu não conhecia nenhuma pessoa trans antes. A não ser assim, de ver na televisão, sei lá, Roberta Close, quando eu era criança. E sempre um pouco referências. estereotipado, vamos combinar. Então, todas as representações eram estereotipadas. Eu acho que muito do que é ser trans foi criado também, essas narrativas mais clássicas, esses clichês. A pessoa trans é a pessoa que odeia o próprio corpo. Essa é uma narrativa forjada pela cisgeneridade. Porque, se você vê, começam a aparecer protagonistas trans no cinema, tudo, anos 90, 2000, muitos filmes tratam disso, a pessoa que sofre com o próprio corpo, a pessoa que apanha, morre, não sei o que, a gente tem muitos filmes feitos por pessoas cisgêneras que trazem somente essa narrativa. E eu acho que até as próprias pessoas trans, a própria comunidade trans, na falta de referência, acaba até mesmo incorporando alguns desses discursos, entende? E retroalimentando. Mas esses dias eu vi um filme maravilhoso, O Funeral das Rosas, que é dos anos 60, um filme japonês dos anos 60, com duas protagonistas travestis, que é uma mistura de ficção com documentário que não tem nada a ver com isso. E é maravilhoso. E é, assim, a narrativa principal não tem nada a ver nem com disforia, nem aquela coisa, a cena do espelho, a pessoa se olha na frente do espelho, chora. Não tem nada disso. E tem também os documentários no meio, assim, umas perguntas. E eu vejo, cara, nos anos 60, sabe, em Tóquio, já estavam fazendo tanta coisa. Se você começa a resgatar esses documentos, tem muito desses registros. Então, eu acho que realmente essa narrativa desses clichês se forjou depois. Porque se você conversa com pessoas trans, você vai ver que existe 1000 e outras narrativas que não se encaixam nesses filmes. Não sei, por exemplo, Boys Don't Cry, que é algo de uma pessoa trans masculina, termina morrendo com assassinato no final. Tem o filme, um caso interessante de um exemplo disso, tem o filme Vera, que é um filme brasileiro de 86 ou 88, dos anos 80, que o personagem ele é transmasculino. É o primeiro filme brasileiro com um protagonista transmasculino. E o nome é Vera. Já começa mal por aí. Ele é baseado no livro que é da Pro Alto, do Anderson Herzer. Então é isso, uma pessoa transmasculina que escreveu esse livro. Ele durante muito tempo habitou como é que era? Casalar? Seria uma espécie de FEBEM, assim, um abrigo, né? Casalar. Casalar, eu acho. Não me lembro agora. Mas morou muito tempo num abrigo, assim. E aí o Eduardo Suplicy conheceu ele e ajudou ele e falou, vou escrever esse livro. E ele escreveu esse livro em primeira pessoa e sempre se nomeou Anderson. Eu sou Anderson, eu sou Anderson. E tudo bem. Só que na abertura do livro, o Suplicy chama ele no feminino. No filme Vera, o filme se chama Vera. Apesar de que uma das primeiras frases do filme é o meu nome é Boiler. No filme o Anderson se chamaria Boiler, se não me engano. Meu nome é Boiler. E ele passa o filme inteiro falando isso. E ainda assim colocam Vera. E é muito interessante que no filme, uma das cenas finais é ele em uma crise com a menstruação, um negócio assim. Uma cena que inventaram de disforia que não está no livro. Em nenhum momento o autor escreveu isso. Né, o roteirista estragou, de certa maneira, né, a narrativa toda. É um filme que eu acho importante, não é assim, precisa cancelar esse filme, não. Eu acho que é um filme interessante, que tem seus méritos, querendo ou não. Filme com protagonista transmasculino nessa época é muito importante, tem muitas coisas interessantes, mas eu acho que a arte a gente precisa analisar assim, né? Esse filme é interessante, porém com essa ressalva. E eu acho um exemplo muito louco pensar nessa diferença. A cena de disforia foi inventado por um roteirista cisgênero. Nunca esteve nos relatos dele.
E eu acho que isso, para a arte, isso é fundamental para quem escreve, seja no cinema, seja no teatro. Para escrever qualquer coisa, você tem que, pelo menos, beber na fonte a coisa do jornalismo, de você pesquisar. Porque, às vezes, a gente tem não só um preconceito, mas a gente não conhece. Então não adivinhe realidades hoje, não precisa adivinhar. Hoje a gente tem na palma da mão as nossas informações, né? De vivenciar, de fazer uma pesquisa talvez de observação. Você já vai ver que é completamente diferente daquilo que você, né, pré-projeta, podemos dizer assim. Né? Um pouco por aí, Sim. né, Cássio? Eu acho que antes havia uma compreensão, o que é o lugar de fala, né? Antes havia uma compreensão de que o sujeito branco, em sua maioria, né, um homem branco cis hétero, era um sujeito universal. Então ele tinha poder de falar por qualquer grupo. Havia isso estabelecido no cinema. Inclusive tinha um modo de falar, precisamos dar voz a esse grupo, precisamos dar voz a este grupo. Mas ainda era esse grupo hegemônico detendo esse poder. O lugar de fala não é sobre, então só trans pode escrever sobre trans, então cis só pode escrever sobre cis. Não é sobre isso. O lugar de fala é dizer, não existe esse sujeito universal. É sobre isso. Então precisa abrir os olhos, a perspectiva para as outras. Esse ponto de vista universal não existe. Porque ele existiu por muito tempo. No cinema, nas produções artísticas. Esse era o sujeito universal e sempre existia esse sujeito e os outros, que é isso, a exotificação de grupos estrangeiros, racializados, dissidentes de gênero, sempre eram os outros sobre os quais se colocava o olhar, né? Então, de repente, toda essa discussão de lugar de fala vem para falar, não, existem outras perspectivas. É muito importante que nas produções tenha o envolvimento de pessoas trans, querendo ou não, porque é um grupo mais marginalizado, é uma questão de empregabilidade e é uma questão de enriquecimento desses pontos de vista. Eu acho que tá tudo bem você ser cis e fazer um filme sobre uma pessoa trans, mas você tem que entender que você é limitado para certas questões e que você precisa de parcerias para poder fazer aquilo. E assim, a pessoa é incluída no projeto, sabe? Ganhando por aquilo, empregando essas pessoas, sabe? Então é uma mudança de concepção. A gente tem até a associação a APTA, vou aproveitar para fazer uma propaganda. Isso, é isso que não pode fazer, convidar todos aí a participar, porque isso é fundamental, né? Que vem na questão que a gente já vai falar, né? E podemos aproveitar para falar agora do mercado mesmo. Uhum. Então, você até dizia que se vê mais pessoas trans na tela do que fora. E eu que, enfim, até o momento fiz muito pouco cinema, mas faço, principalmente aqui em Curitiba, eu vi o contrário, né? Não sei se São Paulo ou se isso está mudando, né? Então, fala disso e aproveita, fala da associação. Então, a APTA é a Associação dos Profissionais Trans do Audiovisual, é uma associação nacional. E é isso, há um tempo atrás as pessoas falavam, a gente fazia essa pressão, né? Tem que contratar profissionais trans. Aí as pessoas falavam, mas não tem. Mas eu não conheço. Então essa associação vem para falar, tem, né? Tem mais de 300 pessoas lá no nosso grupo. Acho que associados são os 200 e poucos, porque a gente tem um grupo dos associados e a gente também tem um grupo de vagas que para pessoas trans não associadas também podem entrar. E é uma associação bastante recente, tem 1 ano e pouco, mas já está conseguindo ter uma expressão muito legal para conseguir formas de inserir esses profissionais no mercado. É nacional essa associação? É nacional. Uhum. E para entrar em contato, um site, a gente encontra no site, dá um Google lá, a gente encontra, é isso? Sim, se não me engano é aptabrasil.org. Mas tem um Instagram também. Uhum. O site esses tempos estava fora do ar, mas o Instagram está funcionando. E aí lá tem todos os contatos. A APTA, Associação dos Profissionais Trans do Audiovisual.
Então é muito interessante, pessoas trans conheçam, se associem e que também pessoas aliadas também entrem em contato, sabe? Por exemplo, você vai fazer um evento, posso oferecer, por exemplo, Frapa, Festival de Roteiros de Porto Alegre. Oferece algumas credenciais para pessoas trans estarem lá. Ou então, nós podemos fazer uma mesa sobre representações trans. E aí, conversa com a entidade e a gente tenta organizar isso. O Rio to See, o Serilab, às vezes vários eventos oferecem essas credenciais para que pessoas trans possam estar lá, para que consigam se formar, para que consigam fazer network. Isso é uma das formas de colaborar, né? Podem vir com ideias também para a gente de como fomentar esse mercado, porque eu percebo que graças a essa pressão sobre representatividade, existem mais personagens, né, que era isso que a gente estava comentando. Eu vejo que existem mais personagens trans na frente das telas, de uns anos para cá. E com narrativas bastante interessantes. Já não é aquele... Nem todas são aquele clichêzão que a gente via, dessas tragédias, esse sofrimento. A gente já vê personagens, principalmente de uns 5 anos para cá, interessantes nas novelas, nos filmes. A maioria ainda trans, mulheres trans, travestis, mas já vê alguns transmasculinos também. Mas atrás das câmeras, nas funções de direção, criação, é muito mais raro, que são esses lugares de poder de fato, né? Na frente das câmeras você tem a representatividade, mas a decisão sobre a narrativa vai vir do roteirista, do diretor, da produção, né? Da produção criativa. É uma questão que você fala de poder mesmo, né? De decisão, né? De poder de decisão. Então a gente tem ainda poucas pessoas trans nesses lugares de poder de decisão. Tá começando e a gente espera que cresça, né? Agora na Globoplay tem 3 séries bem interessantes. 2 são dirigidas pelo Luz Barbosa, que é um diretor transmasculino, que é o Afrofluxo e o Vidas que Transcendem. E tem também o Segura Esse Close, que é sobre a cena da Ballroom do Rio de Janeiro, que é da Chica Andrade, que é uma diretora travesti. E enfim... Posso dar outros exemplos também, né? Mas esse é o que eu lembrei. Mas vamos falar de seus filmes. Fiquei muito curioso para saber e entender a narrativa, o roteiro Mães do Derek. E pelo que eu li, né, o pouco que eu pude pesquisar, é uma história bastante interessante, né? De mães que, me parece, estão numa ocupação, estão tentando construir, né, o seu lar. Enfim, aí eu quero que você conte essa história e como você chegou a essas mulheres. Então, Mães do Derek é sobre uma família, né, que daria para dizer não convencional, assim, não tradicional. São 4 mães de um menino de 9 anos e que estão construindo uma casa numa área de ocupação em Matinhos, né, no litoral do Paraná. Só que estão construindo assim, literalmente, elas estão fazendo mutirão, carregando madeira, carregando tora, elas com um mutirão de mulheres em sua maioria. Então, eu cheguei nessa história porque elas são minhas amigas há muitos anos. Quando eu voltei de Cuba, eu me mudei para Matinhos. Fui morar com a minha irmã estava morando lá. Eu voltei com uma mala, eu me desfiz de tudo para ir para lá, né? Então eu voltei com uma malinha, só tinha isso. Falei, bem, agora eu preciso recomeçar tudo. Não tinha dinheiro para aluguel nada, vou morar com a minha irmã um tempo e aí vejo o que eu faço. Mas eu tinha uma câmera já, que eu já tinha adquirido antes. Porque eu já tinha também montado uma produtora aqui, já tinha feito 2 curtas, então eu já tinha uma câmera. E aí eu na primeira semana que eu tava lá, elas falaram, olha amigo, a gente tá começando a construir essa casa, você pode vir ajudar a gente no mutirão? Eu falei, posso. Daí fui pra ajudar no mutirão. Quando eu olhei aquilo, eu falei, isso aqui dá um filme. Gravei com o celular umas imagenzinhas, aí propus pra elas. Falei, ó, o que vocês acham de eu filmar, começar a filmar esses mutirões? E aí no futuro a gente pode buscar um edital, porque eu acho que aqui tem um filme, mas eu acho que eu devia começar a filmar.
elas falaram, eu acho que é legal, inclusive porque no futuro, num possível projeto de regularização, a gente até já tem os registros de que a gente veio aqui, ocupou, construiu. Então eu acho interessante. E eu comecei a filmar, né? Mas muito nesse movimento de expressão desse olhar, né? Dessa câmera que é a extensão do corpo. Então buscando o que tinha mais ali, né? Então são essas mães tentando construir essa casa para esse filho, né? Mas ao mesmo tempo numa área de ocupação, podendo ser expulso pela polícia a qualquer momento. Então essa luta por um lugar no mundo, né? Essa luta delas por essa legitimidade enquanto família, que muitas pessoas às vezes não levam a sério, dizem que não existe, não é, como assim, 4 mães. Então é muito sobre maternidade, né? No fim das contas, maternagem, maternidade. E é isso. E é um filme musical também. Porque elas têm um grupo de rap. Aí, com esse filme, a gente conseguiu gravar um EP. A gente pensou muito nessas contrapartidas para elas também. A gente construiu muito junto. A gente teve uma maneira muito horizontal de pensar o roteiro, de como elas queriam ser retratadas, sabe? Primeira coisa que elas falaram, olha, elas têm muitas histórias sofridas, mas elas falaram, cara, a gente não quer só isso no filme. Essa coisa, né? Até explorar o personagem. A gente herda essa palavra de um contexto bem aí colonizador mesmo, essa coisa, a exploração, eu preciso explorar. Que vai tirar, né? Lembra isso, né? Vai tirar alguma coisa de você, né? Exatamente. E não, né? Eu acho que temos que somar, doar, sim, ser parceiros. Exatamente. Então elas me ajudaram a pensar esse roteiro, tudo foi consensual. Inclusive, quando eu estava na edição, mostrei o primeiro corte para elas. Eventualmente, teve uma cena lá que o Derek chegou e falou, eu fiquei com vergonha daquela cena, será que você podia tirar? Era uma cena que tudo bem eu tirar. Tudo bem, Derek, porque ele vai se ver naquela tela o resto da vida e vai ficar com vergonha de algo que ele falou no momento. Porém, era uma negociação, essa coisa, o consentimento. Outros momentos, tem um momento de uma discussão entre duas delas, e elas falaram, amigo, eu queria que você tirasse isso, a gente tá brigando. Falei, miga, eu acho que isso é importante para a narrativa do filme, porque a gente está falando da história, da construção dessa casa, essa discussão de vocês tem a ver com a estrutura da casa. Tá bom, entendi, beleza. E a gente manteve. Então é sempre uma negociação, eu procuro trabalhar assim. E aí você vai, né, não sei se eu posso dizer, fazendo uma brincadeira aqui pro mainstream, né, digamos, que é o Born to Fashion, que é outro projeto muito legal. Que também tem o propósito de dar essa visibilidade para modelos trans. Foi a segunda temporada que você dirigiu? Conta essa história pra gente. Sim, foi a segunda temporada. Vai sair esse ano ainda, eu não sei a data exata, então por isso eu não... Mas acredito que esse ano ainda. Vamos ficar aqui atentos, né? Porque é um projeto bem lindo. Tem uma projeção de data, mas quando não tiver 100%, vão brigar comigo se eu falar aqui. É o meu primeiro projeto comercial, né? Uma série, um reality show com modelos trans. Então, o objetivo é trazer essas novas faces, né? Esses novos rostos. Novos rostos da moda. Os new faces, né? Então, é um reality de moda com protagonistas trans. Não sei o quanto de spoiler eu posso dar também. Teve a primeira temporada, que o pessoal pode assistir, do canal I, né, da NBC Universal, passou no canal I. Foi a segunda maior audiência da América Latina naquele ano. E esse ano, aí chamaram 2 diretores trans, que sou eu e o Luz Barbosa, para fazer a direção dos episódios. E foi uma experiência maravilhosa. Eu amei, assim. E o que a gente pode esperar, assim, pode dar um pouquinho de spoiler em relação... são pessoas que realmente vão ter uma certa visibilidade na mídia? Vocês acompanham um pouco a história desses personagens, é isso? Sim, olha, na temporada passada, praticamente todas as pessoas trabalharam, assim, como modelos... Sabe, conseguiram ter agências. Inclusive, a ganhadora foi para a Europa. Acho que está morando lá, inclusive. Então, realmente é um projeto que traz essa visibilidade.
realmente. Teria algum outro filme seu, assim, que você gostaria de destacar nessa tua carreira? Tão bacana e ao mesmo tempo tão jovem, né, gente? 38 com carinha de 28. Com carinha de 22, vai, não seja assim. Eu tenho 15 curtas e um longa-metragem, né? E essa série. E tô no processo de fazer meu primeiro longa de ficção, aí que tô tentando financiamento, consegui financiamento pro desenvolvimento, tô escrevendo. Mas queria falar um pouco sobre um filme que eu fiz antes do Born to Fashion, que é o Perto de Você, que é um filme que eu fiz com meu pai, que é um filme muito afetivo, muito pessoal. Foi entre o Mães do Derek e o Born to Fashion. Eu fiz durante a pandemia, porque um pouquinho antes da pandemia eu tava nesse processo de me assumir enquanto pessoa trans, mas aquela coisa, eu não tinha contado pro meu pai. Minha mãe já é falecida há muitos anos, né? Mas eu tinha essa relação próxima com meu pai e eu acho que assim, cada pessoa vai ter um processo. Tem gente que não gosta de ter esse momento, pai, sou trans. Tem gente que prefere não. Pra mim era importante porque eu sentia que isso estava criando uma barreira com meu pai. Então eu queria ter esse momento. Eu fui pra casa dele pra dar essa notícia, pra achar algum jeito de falar que eu tinha começado com a hormonização, o tratamento hormonal, tudo isso. Ele ia ver as mudanças também. Ele já tinha comentado alguma coisa, tua voz tá diferente. Falei, bem, eu tenho que contar. Aí caiu a pandemia. E eu fiquei num apartamento, eu e ele idoso, com 70 e poucos anos. Só que aí veio, era pandemia, era Bolsonaro, era meu pai idoso, era um monte de demandas, era eu com essa angústia. Eu tinha uma câmerazinha que eu tinha levado uma handcam, comecei a filmar. Falei, pai, eu acho que eu devia documentar esse momento. O que você acha? Mas não tinha falado que era exatamente sobre isso. Qual que era a sua real intenção? E aí comecei a filmar. E aí fiz esse filme, O Perto de Você. Aí saiu um edital da Aldir Blanc, eu consegui o edital para editar. E fiz, e foi pro IDFA novamente, né, que é o festival, é o maior festival de documentários do mundo, que é em Amsterdã, que foi onde eu ganhei o prêmio pelo SOI. Fui novamente pro IDFA, passou pelo Olhar de Cinema, passou por vários festivais na Índia, Estados Unidos, enfim, vários festivais. E é um filme que eu tenho muito... Eu me exponho muito, né? Essa relação com meu pai também é muito sobre paternidade, assim, também. Eu tenho um filme sobre maternidade, um filme sobre paternidade. Eu gosto desses dramas familiares, esses relacionamentos muito íntimos. São coisas que eu gosto de tratar nos filmes, tanto de ficção quanto de documentário, sabe? E seu pai viu o filme? Viu. E aí eu tive que mostrar pra ele, até porque não podia fazer o filme circular sem o consentimento dele, né? Não só a autorização escrita, mas também o consentimento, né? E aí eu mostrei pra ele. Foi emocionante ver o filme com ele, né? Acredito. Foi. Do spoiler do filme também, do final. Um pouquinho. Parem agora, né? Quem vai assistir esse filme, Quem vai assistir esse filme, a gente não vai contar o final, mas só pra falar desse momento de emoção mesmo. Eu mostrei pra ele, esse momento de eu contar pra ele, que eu sou o que acontece nesse documentário é que eu não consigo contar pra ele. Então, fica surgindo outras coisas, e nesse filme termina, na verdade, com outras coisas, e eu não consigo dar essa notícia. Mas aí, eu tive que dar essa notícia fora das câmeras, né? Falei com ele. Então o filme é muito mais sobre esse medo de eu dar essa notícia. E é muito bacana essa tua narrativa, porque quem for assistir vai ficar esperando esse momento. Mas não é só porque a gente deu spoiler aqui, estamos brincando, mas eu acredito nesse envolvimento que você tem ou terá com o espectador que for ver o filme. Sim, não é só sobre o final, é sobre o caminho, né? Exatamente. É sobre a trajetória, e é sobre por que não é uma notícia tão difícil. Porque quais são as coisas que envolvem, sabe? Ninguém chega e fala, olha, sou cis, quero te dar uma... Sabe, por que trans envolve tanta
Por que que é tão difícil, sabe? E o meu pai, ele também, uma coisa que eu gosto também, é que fala ali de masculinidades, né? Eu com essa expressão masculina, mas eu também não tenho uma expressão, nem almejo ter uma expressão masculina muito tradicional. Eu sou bastante afeminado. E tudo bem, gosto disso, né? Eu não busco uma passabilidade cis, digamos. Não tô tão preocupado com isso. E tem outras pessoas que estão, e tudo bem. Mas tem pessoas trans que estão mais ou menos preocupadas. O meu pai não tem uma expressão de masculinidade essa estereotipada, sabe? É o machão, sabe, este homem. E eu gosto muito disso, que fala de outras masculinidades. Meu pai era um cara tranquilo, e aí vou dar um spoiler também. Eu fiz esse filme com ele, e ele faleceu 2 anos depois. 1 ano depois da estreia. E então eu fico muito feliz de ter feito esse filme. E ele tá eternamente na sua memória e nas telas agora. Sim, eu queria muito capturar. No filme, pra mim, era muito importante capturar esse jeitão dele, que ele tinha um jeitão muito particular, um cara muito pacato, gente boa, assim, sabe? Um paizão, mas ao mesmo tempo afetuoso e distante, sabe? Então você vê muito amor, muita presença, um apartamento pequeno, nós dois lá, mas ao mesmo tempo um abismo. Sabe, é essa complexidade das relações que me interessa, assim, né? E o filme nos aproximou, porque daí eu tive que contar pra ele, eu mostrei, foi a forma que eu encontrei pra falar disso. Uma forma linda, poética, né? Não teria uma outra forma para uma cabeça tão inteligente e sensível quanto a sua. E para finalizar, das coisas que você falou, você tem noção da força, da potência do cinema? Ele é revolucionário na sua vida, porque pelo menos aqui, nesse pequeno recorte que a gente teve na entrevista, ele foi fundamental para a sua vida em 2 momentos aí tão importantes. Você enxerga assim, dessa forma? Sim, eu acho que é não só um trabalho, mas um ofício e um modo de viver, assim também. Mães do Derek, eu fiz com os meus amigos. Eu tenho um outro curta, Lui, que é com um personagem transgênero também, que é meu amigo, que é meu ex-namorado, na verdade. Sempre as pessoas da minha volta estão nos filmes. Eu tenho isso como expressão, eu filmo muito por uma necessidade também de estar filmando, de estar produzindo. Agora eu dei uma parada de filmar para escrever e para me dedicar para ficção. Mas eu acho que eu tô num outro momento também. Eu sempre tive essa paixão pelo cinema e tudo o que eu ganhei eu coloquei no cinema. É para fazer curso, é para viajar, para ir para evento, tudo eu coloquei no cinema. Nessa paixão mesmo, sabe? Agora eu tô num momento mais que eu acho que é de amor, entendeu? Eu dou muito pro cinema, mas eu quero de volta também. Então eu quero aí fazer longas de ficção, quero ir para outros lugares na carreira, tô mais comedido, né? O tempo também vai passando, as nossas relações mudam, quero muito trabalhar nos projetos de outras pessoas, né? Fazer mais projetos comerciais, porque também a gente sempre bota o coração naquilo que a gente trabalha. Mas acho que essa última exposição no Perto de Você foi uma exposição muito grande, eu coloquei muito meu coração. Então eu acho que a gente pode também se reservar, se cuidar, entende? Eu acho que nos próximos anos talvez eu faça filmes menos pessoais, pelo menos por enquanto. Se eu me aguentar também. Porque o filme aparece na sua frente. Ele aparece. Mães do Derek. Eu fui pra lá, o filme apareceu. Perto de Vocês, da pandemia. O filme apareceu, a gente olha, a gente olha e fala, cara, eu tenho um filme aqui. Né? E quando aparece, não dá para resistir. Não dá para resistir. Não. Cássio, olha, muito obrigado. Eu espero que as narrativas que venham, que a sua relação com o cinema seja muito, muito, muito de coração afetuoso todo esse trabalho que você faz, porque você passa isso pra gente. Ai, muito obrigado, axé, que assim seja. E, claro, você comentou do próximo filme aí, que você tá ainda fazendo pesquisa e tal, vai colocar em projetos. Então, quem sabe você volta aqui para falar dessas novidades todas. Ai, axé, Isso que aí. seja o quanto antes.
Muito obrigado você que está nos ouvindo. Depois a gente volta com mais Vozes Protagonistas. Até lá.